Momento de oração. Momento em que nós iniciamos o nosso culto a Deus. O culto que nós fazemos todas as manhãs aqui, de segunda a sexta-feira. 10h15 por aí nós já estamos aqui, prontos para cultuar a Deus. E todos os dias, a partir da oração, nós iniciamos o culto. Deus querido e Pai eterno, Pai santo, Pai gracioso, longânimo, maravilhoso, Pai salvador, Pai perdoador, libertador, esclarecedor, justo. Nós, como Igreja do Senhor, glorificamos e adoramos o Senhor. Nos colocamos aqui como adoradores que somos, para apresentar aos teus pés um culto racional, um culto em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, por compaixão, por misericórdia, por graça. Recebe a nossa adoração, o nosso culto. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua santa palavra. Dá-nos, Senhor, a graça do entendimento, a compreensão e aquieta, abranda, tranquiliza os nossos corações, as nossas mentes, a nossa alma. Faz crescer em nós a fé, a esperança. Brota, Senhor, em cada um de nós a graça do entendimento. Livra-nos, Senhor, da mentira e, se for da tua vontade, livra-nos também dos mentirosos. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no santo nome do Cristo Jesus, a quem aguardamos como nosso arrebatador. Esta é a minha oração, por mim e por todos aqueles que estão conosco nesta manhã, no nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Bom, irmãos e irmãs, estava eu agora de manhã lendo umas informações que a gente consegue lá de Israel, e a coisa lá não está boa, viu, meus irmãos? Não está bem. Mas tudo isso faz parte da palavra de Deus, né? O pessoal lá de Israel, principalmente as autoridades, né, estão preocupadas com o Irã, porque o Irã fez uma reunião, líderes iranianos, mais o Hezbollah, enfim, se reuniram lá e estão planejando, segundo as informações, em acabar com Israel. E as autoridades israelenses, conforme o que eu apurei agora de manhã aqui, já tem a informação do serviço secreto de Israel
que o Irã tem urânio enriquecido em quantidade suficiente para construir 5 bombas atômicas. Vocês sabem que Israel é um tiquitito de terra, né? Eu não sei exatamente, eu estou com medo de falar aqui porque falar errado, né? E pior do que não ter informação é ter informação errada. Mas é curtinho, Israel é pequenininho. 1/3 de uma bomba, menos que isso, destrói tudo. Enfim, a preocupação existe, o medo existe, mas tudo isso está na Bíblia Sagrada. Tudo isso está lá, para quem quiser ler e entender. E a gente não pode deixar, né, porque a gente acaba se preocupando com o nosso dia a dia, com as nossas coisas, com esse país aqui que... Ai, meu Deus. Eu estava ontem lembrando de uma música, né, que dizia assim: ninguém segura este gigante, referia-se ao Brasil. Mas eu ouço falar que o Brasil é gigante desde que eu me entendo por gente, né? 5, 6 anos a gente ouvia isso e está cada vez pior. Gente, o salário mínimo teve aumento de R$18. Isso não é aumento. Não, sinceramente, isso não... eu se fosse político, não sou e não quero ser. E não serei. Porque eu não sou chamado para esse tipo de coisa. Eu teria vergonha. R$18, 19 quase. Isso não dá quanto? Não dá $5 de aumento. Que gigante é esse? Mas tudo isso faz parte da Bíblia. Tudo isso faz parte. Tudo isso é ensinamento. E a gente tem que estar com os olhos abertos para essas coisas. É claro que a gente fica, né? Vai viver com menos de $5 de aumento, né? Não, que 5? $3 e pouco de aumento, está 5 e está 5,7, 5,10 o dólar. É uma vergonha nacional. Bom, não vamos falar, não tem como separar, né? Porque o final, o Apocalipse, né, ele vai se desenrolar no campo político. Então você fala, o pastor Mário está falando de política. Não, mas se você lê a Bíblia, você vai ver que um líder mundial passa pela política. Uma religião passa pela política. A marca da besta. Então eu não estou fugindo, eu não estou, me colocando de escanteio no assunto. Aí o irmão, obrigado, irmão, que passou tão rápido, mas o irmão escreveu aí que Israel ou é do mesmo tamanho, não consegui ler, viu, Edgar? Porque passou rápido demais aí. Do estado de Sergipe. Eu não quero falar, mas parece que são 100 e poucos quilômetros assim de extensão em linha reta, né?
Bom, o que a gente... Eu estou esperando Jesus, sinceramente. Eu estou esperando. Estou aqui esperando Jesus. Estou tentando me acertar, sabe, na vida. Eu tenho buscado isso, cada dia, cada vez mais. Não está fácil, porque parece que, né? Parece que as coisas corroboram para que a gente caia. Pelo menos comigo tem acontecido assim. E eu estou falando tudo isso para vocês. Olha lá, eu não errei não. Eu ia falar 132 quilômetros. 135 quilômetros o Edgar está colocando aqui para mim. É um estadinho pequeno. Israel é pequeno. Né? E a terra prometida não está toda ainda na mão do povo. Mas não vamos... Então eu quero dizer para vocês que o nosso alvo, amados irmãos e queridas irmãs, obrigado, Hassan, obrigado, Edgar. Não importa onde você viu, obrigado, eu sou muito agradecido a você. Muito agradecido a você e os irmãos e amigos que nos ajudam aí, né? O nosso alvo deve ser Cristo. O nosso tema, quando a gente fala de política, quando a gente critica alguma coisa, o nosso alvo continua sendo Cristo. Nosso modelo. E eu quero chamar você para você abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ler aqui sobre o grande final. Porque tudo o que acontece, absolutamente tudo, vai levando a humanidade para este grande final. Olha, irmãos, eu não sei se isso acontece, não sei, mas comigo isso acontece. Quando não é uma coisa é outra, quando não é um é outro. Tem um irmão, eu não vou porque infelizmente ele tem um entendimento errado da Bíblia e parece que eu atraio, né? Esse irmão acha que tudo já aconteceu. Olha só. Ele acha que o Apocalipse já aconteceu, que Jesus já voltou. E eu tento, de alguma forma, explicar para ele que não voltou, não é assim. Eu já expliquei para ele que se Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém, né, na destruição do templo, Paulo escreveu o Apocalipse, João. Eu sou tão fã de Paulo que tudo foi Paulo para mim, né? Mas João escreve o Apocalipse depois disso. Então ele escreveu algo que já aconteceu e ele põe no futuro. Ele manda carta para as igrejas sobre isso que já aconteceu. Não tem cabimento, né? E hoje de manhã ele mandou algumas coisas, eu perguntei para ele, né? Então, tudo já aconteceu segundo seu entendimento. Mas tem coisas ainda para acontecer, como toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque Israel ainda não confessou isso. Se tudo já aconteceu, isso ainda não aconteceu. Enfim, vocês pensam que é fácil? Eu não
deixo ninguém sem resposta. Eu não deixo, porque eu não gostaria de perguntar alguma coisa para alguém e essa pessoa não me responder. Mesmo que a resposta seja dura, grosseira, não importa. A gente tem que responder. E o grande final, como é o título da nossa proclamação hoje, né? É Jesus Cristo. Jesus Cristo já voltou, ele está onde então? Eu pergunto, ele já voltou? É claro que isso é um devaneio, né? É um devaneio dessa pessoa, mas eu não sei mais o que fazer para explicar. Sabe? Ele pergunta, você acredita no diabo? Oh meu Deus, Jesus, os próprios evangelhos dizem que Jesus foi levado ao pináculo para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e foi tentar. A Bíblia, não é Mário que diz isso, não é o Mário que acredita, é a Bíblia. E às vezes, eu não sei vocês, eu não sei, eu posso falar de mim, eu não gosto de ficar falando de mim, mas eu estou contando coisas, né? Eu ando com tanto problema na minha vida particular, muito problema, que às vezes a gente não está com paciência, né? Não é? Ou vocês não perdem a paciência? Por causa disso que eu digo sempre, eu tenho defeito, eu perco a paciência, sim. Eu não tenho paciência. Ontem eu estava falando com uma pessoa, eu expliquei, olha, não dá para você fazer isso, não tem como. Aí eu, não, eu fiquei quieto, não falei mais nada, fiquei quieto. Aí a pessoa já sabe a minha posição, que não dá para fazer isso dessa forma. Aí vem querer perguntar ainda. Eu já falei que não dá, a minha posição é essa. E não deu certo mesmo. Aí chegou outra pessoa, falou a mesma coisa. Não tem jeito de você fazer isso aí. Não, você estava... Eu fiquei quieto, falei, não vou ficar perdendo meu tempo aqui, sabe? Mas o grande final, aquilo que nós estamos esperando, que o mundo está se preparando, você não está vendo, porque as coisas têm acontecido, e as pessoas, infelizmente, né? As pessoas não veem isso como os cenários sendo colocados. E eu conheço dessa experiência de ver cenários sendo colocados, eu achava fantástico isso, né? Aquilo mudando. E o cenário está sendo colocado, meu irmão, está sendo montado. No teatro, quem monta cenário, né? Quem levanta a cortina é chamado de maquinista. Os maquinistas. E é bonito ver os maquinistas preparando o cenário. É claro que quem prepara o cenário hoje são os anjos, né? Os anjos são os maquinistas, imagino eu. E tudo está sendo preparado para esse grande final que Paulo descreve para nós em Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Esse é o grande final. Você concorde, você não concorde, você acha que Cristo, né, cada um, o que eu vou fazer? Eu estou assim. Irmã, eu já falei aqui, né, eu aprendi isso que você escreveu aqui,
que a irmã escreveu assim, eu já falei sobre isso aqui, acho que algumas vezes, né? Que a gente chega a uma fase da vida da gente que a gente prefere ser feliz do que ter razão, não é? Mas eu também, não é questão de você ter razão, não é esta minha questão, porque a minha personalidade é assim, não é eu ter razão, é você ver que a pessoa está fazendo errado, você orienta a pessoa e a pessoa continua querendo convencer você de que ela está certa. Mas se ela quer te convencer que ela está certa, nem ela tem certeza. Eu não quero convencer ninguém, eu venho aqui e prego a palavra. Ou quem faz a obra não sou eu, é o Espírito Santo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, isto não aconteceu ainda. Aconteceu. O mundo já se curvou a Jesus Cristo? Claro que não, é óbvio que não. Israel, que é o povo escolhido por Deus, aceite você, não, mas é um problema seu, né? Mas é o povo escolhido por Deus, ora. Os judeus são escolhidos por Deus, Deus os escolheu. Nem este povo ainda se curvou a Jesus, esse povo está aguardando o Messias. E toda a história da humanidade aponta para esse grande final. Tudo que a gente vê acontecendo, absolutamente tudo, são ajustes aqui, ali, acolá, para que isso aconteça. Porque quando o definitivo, quando isso acontecer, todo mundo vai ser impactado. Você vai ser impactado. E eu, assim como outras pessoas, eu imagino que isso que está aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 11, que eu acabei de ler, né? Eu imagino que a igreja primitiva, quando não tinha denominação, quando não tinha papa, quando não tinha esse monte de baboseira, de mentira que tem hoje, eu creio que a igreja usava isso como um hino de honra e louvor a nosso Senhor Jesus Cristo e ao Pai. E por causa disso que eu pedi para você abrir aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Você lendo, né? Que Deus exaltou na mais alta posição. Isso aqui derruba, lança, coloca no chão um monte de mentira que as pessoas seguem. Você vê que primeiramente nesta passagem, quem exalta, olha só como é bonito, é lindo, não sei nem que termo usar, é formidável você estudar a Bíblia, fazer uma exegese bíblica. Você vê que quem exalta é Deus que exalta.
Deus Pai. Então, não vamos entrar naquela história antiga, chata, rançosa. São 3 deuses, então. É claro que não. É óbvio que não. É um Deus só. O Deus Pai exalta o Deus Filho, que é Ele mesmo. Não é outro. Não é um outro Deus. É o próprio Pai, na figura do Filho. O Pai só poderia vir à Terra na forma humana como filho dele. Então, um princípio bíblico que a gente aprende aqui é não buscar a nossa própria exaltação. E é exatamente o contrário do que o mundo ensina hoje. O mundo ensina que você precisa fazer sucesso, ter sucesso. Você tem que ser uma família exemplar. Você tem que ser tudo exemplar. Você tem que ser o melhor em tudo. O mundo hoje é uma competição. Por causa disso que está cheio de gente aí com doenças gravíssimas. Porque a pessoa passa a vida competindo com ela mesma, muitas vezes. O homem já tem uma tendência pecaminosa, maligna, né? A tendência humana é buscar o reconhecimento. A gente não está errado. Não é errado buscar o reconhecimento. Agora, reconhecimento e exaltação não é a mesma coisa. Eu vou melhorar aqui o que eu falei. O reconhecimento, a exaltação é que é maligna. A exaltação pessoal é que é diabólica. O reconhecimento não. Então a gente precisa entender o que as palavras querem dizer. Porque a própria Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, aquele que busca exaltação. Então eu melhorei aqui o que eu falei. Buscar reconhecimento, desde que você não ultrapasse a linha e caia na busca pela exaltação, é normal. A segunda coisa que a gente lê em Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11, é que Jesus não é só exaltado pelo Pai. Ele nunca buscou exaltação. Ele se apresentou como Filho de Deus. Ele, se apresentando, ele queria ser reconhecido. Mas quem o exaltou foi o Pai. E ele é o mais exaltado, acima de todos os homens. E nada, meu irmão e minha irmã, poderia ter sido mais correto, uma vez que ele, ao mesmo tempo, é criador e sustentador do próprio universo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículos do 20 ao 23, Hebreus, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. E Paulo nos lembra aqui desse grande final que eu estou falando, ou estou tentando falar, que ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
todo joelho se dobrará. Se dobrará, é futuro. Não é presente nem passado. Todo joelho se dobrará. E para não ter dúvida nenhuma, ele ainda escreve no céu, na terra e debaixo da terra. Olha. Mas tudo bem, vai se dobrar na terra, mas e os anjos do céu? Então já não tem dúvida. No céu também. Mas vai debaixo da terra. Será que tem alguma coisa lá? É porque tem gente que fala isso, viu, meu irmão? Também debaixo da terra. Mas o que tem lá? Eu não sei. Mas se houver lá um joelho, ele vai se dobrar. Entendeu como é que a gente estuda? O que tem debaixo da terra? Eu não sei. O que eu sei que tem é minhoca, água, em alguns lugares petróleo. Mas se houver um joelho, ele vai se dobrar. Haverá um momento em que toda a humanidade haverá um momento, isso é futuro, porque isso não aconteceu. Haverá um momento que toda a humanidade vai reconhecer a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é reconhecer a autoridade? É ter gratidão por tão grande salvação. E muitos vão reconhecer a autoridade de Cristo em gratidão por essa tão grande salvação. Vão louvar, glorificar, adorar o Senhor pela salvação. Outra parte da humanidade vai reconhecer também a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor, mas vai reconhecer com um terror tão grande por ter rejeitado esta autoridade enquanto a possibilidade existia. Isso que quer dizer todo joelho se dobrará. Uns terão os seus joelhos dobrados em glória, em honra a Jesus, em agradecimento pela salvação. Outros terão os seus joelhos dobrados em arrependimento profundo, em grito de horror, em ranger de dentes, porque não reconheceram enquanto a chance existia, mas todo joelho se dobrará. Vez por outra, a gente se depara com pessoas que confrontam a gente. Vez por outra. Pessoas que fazem da gente, ou tentam fazer da gente, ridículo. Nos ridicularizam. Pessoas que difamam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses momentos que a gente vê esse tipo de coisa, né? A gente viu aí, alguns anos atrás, toda hora a gente vê isso daí, esses desfiles de carnaval, pessoas dizendo que Jesus era casado com Maria Madalena, tinha filho, essas coisas que, sabe, a gente fica
deprimido até, né? A gente se diminui. Até dúvidas surgem na nossa mente. Mas Paulo também nos alerta sobre esse tipo de coisa. É claro que a Bíblia não está escrito lá, olha, quando alguém diminuir Jesus, quando alguém no carnaval, numa peça de teatro, num filme, num documentário, ridicularizar nosso Senhor Jesus Cristo e não sei o quê. É claro que a Bíblia não diz isso. Não é assim que funciona. Mas o remédio para isso está aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Meu pedido a Deus nesta manhã de sexta-feira é que a gente continue colocando as nossas esperanças nele, Jesus Cristo. Colocando as nossas esperanças no dia em que Jesus será reconhecido como Senhor por todos. Cristão, judeu, ateu, humanos. Esse sim será o grande final. Que a realidade nos traga esperança nos tempos difíceis que vivemos. E se nós estivéssemos aqui, amados irmãos e queridas irmãs, vivos, lá atrás, na época de Jesus, nós ouviríamos, porque o grego era uma das línguas mais faladas na época, nós ouviríamos Jesus Christos Kyrios. Jesus Christus Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar o Senhor, pedir que o Senhor continue aquietando nossas mentes, nossa alma, pedir que o Senhor continue nos dando força, ajude-nos, Senhor, a não desanimarmos, mesmo frente a essas coisas todas que vêm para nos abalar. Vem para nos derrotar. Mas eu creio que o Senhor é conosco e que o Senhor não vai permitir que sejamos derrotados, mesmo que as pessoas vejam na gente derrota. Mesmo que as pessoas olhem para nós e nos qualifiquem como derrotados. Em Ti, Jesus, o Cristo, nós somos mais do que vencedores. E nós Te louvamos por isso. E é no Teu santo nome que eu oro, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome sagrado, poderoso, do Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.